Então, pessoal, dando continuidade ao estudo da 8080, nós vamos para o artigo 4º, que vai trazer para nós um conceito. O que é o SUS? O SUS, então, ele é conceituado como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Nós sabemos que todas as esferas de governo estarão, de alguma forma, atuando sobre a promoção da saúde. O poder público federal, ele vai determinar as condições sobre como o SUS vai funcionar. Ele que determina as regras. A instância estadual vai coordenar como que os recursos, os protocolos, as instituições que vão executar, como que elas vão trabalhar. E na instância municipal é que vai acontecer a execução das ações. Ou seja, nós, da ponta municipal, é que executamos a vacinação, a consulta médica, a consulta de enfermagem, o atendimento na dispensação de um medicamento, o curativo. Essa execução é do poder público municipal. No parágrafo 1º, diz que estão incluídas no disposto desse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Quando a gente pensa numa estrutura tão ampla, a gente vê como que o SUS ele tem realmente crescido. Hoje, o SUS, além da prestação de serviço direta, nós também temos as pesquisas, a produção de insumos e medicamentos. Nós temos também o controle sobre sangue e hemoderivados, o controle sobre equipamentos para a saúde. Eu estou repetindo, é para vocês lembrarem como a estrutura é grande. A gente acabou de passar por uma situação onde todos os países foram pegos de surpresa com essa pandemia. E a gente viu a angústia dos gestores, dos profissionais de saúde, por não ter uma estrutura adequada para atender toda a população. A gente viu compra de equipamento inadequado, como respiradores, ventiladores, capotes de proteção que não eram adequados, protocolos ainda incipientes. Tudo isso foi um grande exercício para o SUS e todas as instâncias acabaram, nesse momento, contribuindo para a construção da assistência de uma nova doença. No parágrafo 2º, diz que a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, mas em caráter complementar. Quando cair na prova que a iniciativa privada não poderá participar do SUS, a questão vai estar errada. E se disser que ela poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter suplementar, é uma pegadinha muito grande, é um buraco onde quem não leu a lei, quem não foi atento, pode cair nessa pegadinha. Então, o parágrafo 2º diz que a iniciativa privada poderá sim participar do SUS, mas em caráter complementar. Eu vou repetir, em caráter complementar. No capítulo 1, a gente começa com o artigo 5º, que vai falar dos objetivos do Sistema Único de Saúde. Lá atrás a gente sabe, né, que ela tem que promover saúde em última instância.
Mas nós temos objetivos mais específicos. No quesito 1, está dizendo o seguinte, que é um objetivo do SUS identificar e divulgar fatores condicionantes e determinantes da saúde. Por exemplo, se você identifica um rio poluído, uma cerveja envenenada, uma vacina comprometida, tudo isso, no momento que é identificado, além de identificar para que haja uma ação de intervenção, também é necessário haver a divulgação, para que outras pessoas também não sejam afetadas por aquele determinante, tanto de saúde quanto de interferência da saúde do cidadão. Os fatores condicionantes são aqueles que estão ligados, por exemplo, à genética, ou à biologia da pessoa, ou ainda ao meio ambiente, ou ao estilo de vida, como, por exemplo, alimentação, consumo de substâncias, atividade física. Então, quais são os fatores condicionantes, por exemplo, para uma pessoa não diabética se tornar diabético? Então, a gente já identifica genética, né? Biologia da pessoa, meio ambiente, é o meio ambiente onde a pessoa tem que produzir o alimento, preparar o alimento, consumir o alimento fresco, sem muita química, ou é aquele ambiente estressor, onde se prepara um alimento muito rápido, que já vem muito industrializado, carregado de sódio, carregado de outras substâncias que vão trazer para aquele indivíduo aumento do risco de algumas doenças, tanto a diabetes quanto outras doenças que, concomitante à diabetes, podem aumentar o risco de adoecimento e morte. Os determinantes sociais de saúde são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, ou ainda as características sociais dentro das quais a vida transcorre. Então, se uma pessoa está ali, cresceu de uma determinada forma, acreditando em determinadas coisas, tendo acesso a determinados produtos, ela vai, obviamente, utilizar daquela forma de viver, beber o seu refrigerante no dia a dia, consumir alimentos inadequados, ter uma vida mais sem atividade física ou mais estressora. Isso tudo vai cooperar como um determinante social de saúde para a produção ou de doença ou de saúde. No quesito 3, vamos voltar aqui um pouquinho, são ainda, só lembrando, objetivos do SUS. Formular políticas de saúde determinada a promover, nos campos econômico e social, a observância no disposto do parágrafo 1 do artigo 2, do artigo 2º dessa lei. Então, vamos lembrar, o artigo 2º, ele lembra que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação. A própria lei vai se repetindo para ela ser reforçada. Na sequência, no inciso 3º, diz que assistência às pessoas, como objetivo do SUS, é assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Nós podemos trazer como exemplo aqui para a nossa aula a atenção voltada dentro do protocolo de dengue. Quando um sujeito está com alguns sintomas de dengue,
ele vai a um centro de saúde onde ele vai ser acolhido, avaliado, identificado como um suspeito de dengue, de ter contraído a dengue, vai receber uma prescrição, uma orientação, uma vigilância em saúde, se necessitar uma internação, os exames vão ser avaliados até que cidadão esteja completamente recuperado. Essas ações são ações assistenciais. Mas antes disso, nós temos vinculados ao sistema de atendimento o serviço de zoonoses, que é preventivo. Eles fazem visita durante todo o ano, para identificar se naquele domicílio, naquele quarteirão, naquela comunidade, nós encontramos pontos de focos de dengue, ou seja, água parada em piscinas, caixas d'água destampadas, pratinhos, vasinhos, ou seja, todo e qualquer reservatório de água que possa abrigar os novos sujeitinhos, né, do Aedes aegypti. Então, essas ações, elas são tão integradas que mesmo quando essa ação preventiva falha e o sujeito comparece com sintomas de dengue, as zoonoses têm que comparecer, fazer um raio de averiguação sobre onde aquele paciente mora, para identificar o que ficou perdido lá atrás, identificar os focos de dengue. Esse é um exemplo muito clássico para quem já trabalha no serviço público de ação integrada entre as ações assistenciais e das atividades preventivas. No artigo 6º, nós sabemos que também fazem parte dos objetivos do SUS, que estão incluídas no campo de atuação do sistema a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Quando coloca todos esses quesitos aí dentro dessa lei, também está dando ao SUS uma ampliação de atuação, para que haja uma farmácia funcionante, dispensando medicamentos, com medicamentos sendo comprados. Isso tem que estar escrito na lei. Está aí, está escrito no inciso 1º do artigo 6º, lá na linha D, que a execução das ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, ela é um objetivo do SUS. Segundo, a participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento básico. O SUS não tem que ir lá colocar manilha e conduzir esgoto, mas ele está trabalhando junto na formulação da política. Então, de que forma que aquele novo assentamento está sendo implementado, está impactando sobre a vida daquela comunidade. O SUS está ali o tempo todo discutindo essas questões, levando para a administração para que a produção de saúde seja executada. No item 3, diz da ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. O papel do Ministério da Saúde na responsabilidade de formação de recursos humanos para a atuação do Sistema Nacional de Saúde. Como o Ministério estabelece os princípios, doutrinas e estratégia para as políticas públicas de saúde, é consequente que assuma as políticas educacionais na formação profissional que atuará no sistema. Então, nós temos aí um exemplo muito tranquilo para nós, que é o Programa Saúde da Família. Há 30 anos atrás, nós não tínhamos um Programa Saúde da Família. Nós tínhamos uma atenção básica muito incipiente, com o fortalecimento dos hospitais. Nós tínhamos uma saúde hospitalocêntrica. Porém,
Com a implementação da estratégia, foi necessário formar profissionais capacitados para a nova ótica de atenção à saúde dos profissionais. Me desculpem. De que forma que isso foi implementado? Então, nós temos várias formas de formação profissional. Nós temos os PEPs, os Polos de Capacitação em Saúde da Família, os cursos de especialização, residência multiprofissional, o PROFAI, o GEROS, os mestrados profissionais, o curso de formação de conselheiros de saúde e o PROMED. Através desses instrumentos educacionais, nós tivemos um grande avanço na formação dos profissionais. Eu mesmo fui beneficiada pelo curso de especialização em saúde da família, em parceria com o FMG, e eu me senti muito mais capacitada a atender o nosso usuário em toda a sua complexidade, em toda a seu ciclo de vida, com todas as suas características individuais e sociais. E todas as formas de aperfeiçoamento, elas são válidas para ampliar e aprofundar no conhecimento sobre a saúde da família. No item 4, fala da vigilância nutricional e a orientação alimentar. Recentemente foi colocado no nosso sistema de informação do prontuário do paciente uma tarjeta, uma página, onde você informa o que aquele usuário tem costume de comer e do que ele se alimentou ontem. Esses dados, quando a gente alimenta esses dados, eles vão para uma instância superior que pode formular políticas que causem um impacto na saúde populacional através da alimentação. O item 5 diz da colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então, nós precisamos de proteger não só a floresta amazônica, o Pantanal, mas também precisamos proteger a nossa rua, a nossa calçada, o nosso ambiente de trabalho, com higiene, com proteção de chuva, com uma ambiência de clima, de som. Quando a gente faz isso, nós estamos colaborando com a proteção do nosso meio ambiente, porque nós não vivemos na floresta, não é mesmo? No item 6, diz da formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. O item 7 diz do controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Então, todo produto, todo medicamento, toda substância produzida no Brasil ou fora dele, que circula legalmente no nosso território, ele tem que ser controlado e fiscalizado. O que passa disso é ilegal. No item 8, fala da fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. Desde a produção desse alimento lá no campo, até o processamento dele nos frigoríficos, nas grandes fábricas, no transporte, no armazenamento e na disposição sobre a rede de frio, tudo isso é submisso, está submetido à fiscalização. O fiscal tem poder de lei para averiguar condições que não estejam de acordo e
recolher a mercadoria, multar aquele estabelecimento, fechar aquele estabelecimento, tudo em prol da saúde da população. O item 9 fala da participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos tóxicos e radioativos. Então, tem regra para tudo. Regra de como se produz, como se transporta cada item. Até o nosso lixo, nós temos regras para transportá-los. Então, o lixo doméstico, ele é transportado de uma forma. O lixo hospitalar, ele é transportado de uma outra forma, em um recipiente diferente, com uma cor diferente. Isso também é responsabilidade do SUS. O item 10 fala do incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente está diante agora, da pandemia do coronavírus, de um grande incremento, foi feito um aporte financeiro muito grande para o desenvolvimento científico de uma vacina, de protocolos de proteção. Isso tudo está submetido ao SUS. O item 11 fala da formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Então, entende-se por vigilância sanitária, não confundam vigilância sanitária com vigilância epidemiológica. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas aí todas as etapas e processos da produção ao consumo, e ainda do controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. O parágrafo 2 diz que entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam conhecimento. Então já começa por aí. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar alguma coisa. A vigilância epidemiológica proporciona conhecimento, proporciona detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Ano passado, em 2019, nós tivemos uma observação da ocorrência da doença sarampo no nosso território. Imediatamente, através do conhecimento sobre a forma de disseminação da doença, a forma de prevenção, foram disparadas algumas ações, como a vacina. A vacina foi liberada extemporaneamente, ou seja, fora do nosso programa de imunização habitual. Foi liberado para todas as pessoas praticamente, que não tivessem nenhuma contraindicação, que fizessem mais uma dose, ou, dependendo do caso, 2 doses da vacina de sarampo. Isso aí foi avaliado a partir da mudança dos fatores determinantes e condicionantes. O que nós tivemos? Imigração. Nós tivemos uma imigração em massa de um povo que veio de outro país, que não tinha o seu calendário vacinal respeitado. E isso significou uma mudança na saúde da população dos brasileiros. No parágrafo 3, diz que entende-se por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, o conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária,
a promoção, proteção da saúde dos trabalhadores. Então, vou resumir isso aí. É o conjunto de atividades que promove, protege a saúde dos trabalhadores. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Conjunto de atividades, me perdoem. Conjunto de atividades que, através da vigilância, tanto epidemiológica como sanitária, promovem ou protegem a saúde dos trabalhadores. É um conceito. Saúde do trabalhador para fins dessa lei, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho abrangendo. Então, antes de falar aí da abrangência, nós vamos falar do foco da saúde do trabalhador. O trabalhador que trabalha com ruídos extremamente altos, eles têm que ter proteção auricular. Aqueles que trabalham com soldas, com produtos ácidos, precisam de proteger a mucosa ocular. Aqueles que trabalham em construção civil, com risco de queda de objetos pesados, têm que trabalhar equipados com capacete, com botas, né? Tem uma série de medidas que vão variar de acordo com a natureza do trabalho daquela pessoa. Nós, por exemplo, trabalhadores da saúde, trabalhando diretamente com pessoas com o risco de uma transmissão aérea de doenças, nós temos como proteção o distanciamento e a máscara. E todo aquele conjunto de paramentos quando a gente vai se aproximar mais ainda ou tocar o paciente. Ou seja, nós precisamos de usar capote, luva, gorro, a máscara, óculos. Tudo isso vai nos proteger em relação àquele tipo de trabalho. Nós não precisamos de capacete. Quem usa capacete é quem trabalha sob risco de cair objeto pesado sobre sua cabeça. Mas tudo isso, apesar de parecer muito óbvio, tem que estar na lei, para que nós, como trabalhadores, possamos exigir aquele tipo de proteção adequada para o nosso tipo de atividade. Então, vamos lá. Entende-se por saúde do trabalhador, lá no caput do parágrafo 3º, item 1, a assistência ao trabalhador vítima de acidentes. Ou seja, se ele se acidentou no exercício do seu trabalho, ele tem direito à assistência à saúde. Também tem direito à participação no âmbito de competência do SUS em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde. Então, isso também está abrangido, está compreendido dentro disso que a gente chama de saúde do trabalhador. No item 3 ainda fala da participação no âmbito de competências do SUS da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas, de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador. Então, o SUS tem que normatizar isso para que fique dentro da lei a exigência e o cumprimento das normas. O item 4 fala da avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Então, nos últimos anos, nós tivemos um aumento muito grande do uso de algumas tecnologias, como do computador e como do celular. Então, o tempo todo tem que haver avaliação sobre não só sobre o aparelho, como também a bateria do aparelho, o tipo de luminosidade que o aparelho emite, o tipo de radiação, a altura do som.
tudo isso, entrou uma tecnologia nova, tem que avaliar o impacto em todos os seus aspectos. Em determinados casos, tem que suspender o uso ou suspender a produção ou ainda a comercialização daquela tecnologia. Ainda o item 5 fala que abrange dentro da saúde do trabalhador a informação ao trabalhador, ou seja, a educação do trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, sobre doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos, demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Vocês se lembram bem, há 2, 3 anos atrás, 3 anos, quando nós tivemos aquele rompimento da barragem aqui em Mariana, e em Brumadinho também, né? Nós vimos o tempo todo falando que falhou a fiscalização, porque havia o risco iminente do rompimento e os órgãos fiscalizadores que deveriam ter interditado, multado, publicizado, todo mundo ficou quietinho. De repente nós vimos dezenas de pessoas mortas, não sei se chegou a centenas, mas cada vida é importante, né? Destruição de cidades, de lares, de instituições, porque falhou aí. Aquela era uma empresa onde trabalhadores estavam no exercício de sua profissão e a fiscalização gerou aquele impacto, não só nas mortes imediatas, como até hoje na saúde daquela população que perdeu toda a sua estrutura. As pessoas voltam para a sua terra, mas já com um terreno contaminado, sem estrutura de saneamento básico, de assistência à saúde, isso tudo por conta da falta da fiscalização, tanto do poder público quanto dos sindicatos. Isso sem falar das empresas, porque vocês lembram lá atrás que o dever do Estado não exclui o da pessoa, da família, das empresas e da sociedade. O item 7 fala da revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas. Nós, então, agora acabamos de atualizar uma doença a mais no nosso cardápio, né? Originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. Então, um tempo atrás, mais ou menos uns 10, 15 anos, nós começamos a elencar uma doença do trabalho que foi chamada de síndrome de burnout. O serviço de saúde estava tão caótico que os profissionais estavam ficando tão estressados, estavam tendo a sua saúde impactada. Então, houve na época uma revisão na listagem das doenças do trabalho em relação à assistência no PSF, né? Porque estava causando muito adoecimento profissional. No item 8, fala da garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, só um minuto, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Então, nós lembramos novamente de Brumadinho e de Mariana, né? O Sindicato dos Trabalhadores não atuou. Mediante a lei, ele tinha direito a interditar aquele local de trabalho, aquele ambiente de trabalho, porque havia um risco iminente para a vida e para a saúde dos trabalhadores. Então, pessoal,
O conteúdo trabalhado nesses artigos aqui, ele poderá ser revisto. Eu vou enviar por e-mail para cada um de vocês os PowerPoints, né? E vou enviar também o arquivo que contém a lei na íntegra, para que vocês possam imprimir, ler, marcar. E vão lendo tudo de uma vez, não. Vamos lendo aos poucos. E à medida que forem tendo dúvidas, vocês vão mandando pelo meu WhatsApp ou então pelo WhatsApp da Luciana. E nesse período também, vocês podem reassistir quantas vezes precisarem esse áudio, assistir, né, esse videozinho. E todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida, vocês não hesitem em perguntar. Ao final de um conjunto de artigos, nós vamos aplicar alguns simulados. Esses simulados, vocês vão receber o gabarito para que, na dúvida, vocês possam tirar a dúvida com a gente, mas que vocês possam fazer 2, 3, 4 vezes, porque a gente aprende muito também com os erros. A gente não aprende só com os nossos acertos, né? Aguardo então para a próxima aula, espero que tenham aproveitado bastante e vamos com força estudar para esse concurso.